Hoje eu vou estar apresentando o projeto o Teapot de Utah, que no caso é a chaleira Utah, que é um modelo 3D e que a gente vai estar utilizando a WebGL, que é uma biblioteca de gráfica, para a exibição desse modelo 3D simplificado da chaleira, para a matéria de computação gráfica do professor Adriano do IFMA Campus Imperatriz. Os alunos são esses e o nosso projeto está disponível neste link aqui do nosso GitHub, do nosso repositório. Ao clicar nele, você já vai cair direto no nosso modelo, hospedado no tiny.site, e com ele você pode controlar a velocidade de rotação da chaleira, inclusive pode parar ela para conseguir observar melhor os detalhes. Nós utilizamos o modelo 3D mais simples, que é aquele que vem até sem fundo, ele tem algumas falhas de renderização e tudo mais que é comentado lá no site oficial, onde tem isso. E também a gente tem disponível um wireframe, que ele tem um certo bug na exibição quando distante, porque ele, como dá para ver através do objeto, não deixa tão claro, mas para observar bem de perto assim, dá para notar e você vê claramente todos os quadrados que compõem o modelo. Inclusive, rotacionando dá para ver eles em ação. Obviamente, a intensidade de luz não vai fazer diferença aqui, mas a intensidade de luz pode ser controlada para bem forte ou até para zero, onde o modelo fica completamente opaco. E é este o projeto. Então, qual foi a nossa linha de raciocínio? Ao entrar aqui no site oficial onde tem os modelos, a gente optou por esse aqui, que é o mais simples e, como eu falei, ele tem até alguns bugs, como por exemplo, ele não tem nenhum fundo da chaleira, como diz aqui. Existem outros modelos com mais triângulos aqui, muito melhor renderizado, mas nós optamos por utilizar esse justamente pela simplicidade. E ao entrar nele, a primeira coisa que se nota é justamente a simplicidade. Está tudo muito claro como funciona. No caso, de cara aqui, ele fala sobre um objeto que contém alguns arrays. No caso, é um objeto que contém um grupo, né? Um array de superfícies. Então, T-surfaces, ou seja, superfícies da chaleira, contém um conjunto de superfícies. Cada superfície dessa é descrita por um array também, ou seja, mais um conjunto de dados, e esses dados são montados por pontos. Pontos esses que possuem eixo X, Y e Z. E aí esse padrão vai se repetindo ao longo de todo o projeto. Então, foi muito fácil identificar o padrão que está sendo repetido aqui, e a nossa primeira ideia foi fazer um parser. Pode ver que começa na versão 2, porque a 0 e a 1 nem sequer tiveram renderização. Aí todas elas se baseavam em tentar fazer um parser, no caso um script que converta. Aqui a gente tem um exemplo na versão 3, um script que tenta converter esse padrão para alguma linguagem conhecida. A gente tentou primeiro com TypeScript, não deu certo. Aí a gente tentou essa, que pegava o modelo, a versão 2 pegava o modelo e convertia para um objeto JSON, ou seja, ele virava um objeto de JavaScript, então seria teoricamente mais fácil manipular no navegador, porém ele continha alguns bugs. Eu vou tentar rodar localmente aqui essa máquina. Pronto. E aqui é o nosso projeto final, né? Mas se eu for aqui para a versão 2, aí ó, ele renderizou só alguns, porque o parser bugava e depois de um tempo ele começou a repetir resultados. Então pode ver que todos os últimos pontos ele praticamente renderizou como mesmo. Aí a gente desistiu dessa abordagem, foi para uma nova abordagem tentando fazer um conversor aqui que extrai os dados, e ele extraiu perfeitamente, mas tivemos alguns problemas durante a renderização. Aliás, a gente utilizou essa renderização no nosso projeto final, porém, porque ele também é um objeto JSON, ou seja, um objeto de JavaScript, então a gente também utilizou dele aqui no nosso projeto final. Pode ver que ele se repete dentro da versão 4, que é a nossa versão final. E a gente desistiu dele só por questões da ambientação, que não estava funcionando tão bem. Mas pelo menos o parser, a gente utilizou esse parser de Python para a nossa versão final. E aqui
está a versão final com o objeto já parseado. Ele é feito através desse passe aqui. No caso, para parsear a gente roda um script em Python. Por exemplo, v3/parser. E aí ele cria esse objeto JSON parseado a partir destas informações aqui que são descritas lá pelo objeto original, certo? Uma vez que isso está feito, a gente só teve que criar uma interface em HTML. Aqui tem um pouco de CSS, que é o que controla a parte estética do site. Aí colocamos um controle para velocidade de rotação, um para intensidade da luz, e a gente estava trabalhando em um de tesselação, que é para controlar a quantidade de triângulos. Mas como a gente estava trabalhando no modelo mais simples, ele não fazia muito sentido e acabou que a gente desistiu. Por isso que ele está aqui como display none. Também a gente pode controlar a câmera com o mouse, podendo rodar, ampliar e rotacionar. E também tem uma contagem de triângulos no canto inferior esquerdo. Ele não vai dar para ver porque no site, nesse site final tem essa barra aqui porque a gente não está usando a versão paga. Mas as informações podem ser vistas num servidor local. Tranquilo? E por último, o script, que é o responsável por fazer tudo isso. Então, o script chama a main, né? Essa main é uma função gigantesca que passa por todas as etapas necessárias, fazendo o shader, o cálculo dos programas. Ela também é responsável por controle da velocidade, da intensidade da luz, da tesselação, que é um recurso que não está funcionando no momento. E a biblioteca que a gente utilizou para exibir aqui dentro do Canvas, que foi criado, que é da WebGL, foi esta versão aqui. Foi a GL Matrix 2.8.1. Porque depois de pesquisa foi o que nos sugeriu. E tudo isso feito, chegamos ao nosso resultado final, que é esta belíssima chaleira em baixíssima qualidade, rotacionando na sua tela diretamente no navegador. Rodando rápido, bem intenso, com wireframe ou sem wireframe. Então pode ver que bem de perto a resolução aumenta e de longe a resolução abaixa, podendo ver claramente a quebra dos triângulos que compõem o objeto. Certinho? É isso.